finalmente estamos chegando à nossa última aula. Com empenho, dedicação, emoção, fé, disciplina e determinação. Eu tenho certeza que você está aí preparando-se para a tua prova de concurso. Natália, Mariana, Aloísio, vocês que estão aí me acompanhando, né? E fora outros, né? Que estão mandando mensagem e tal, né? Pedindo pressa, Beth, grava, porque a gente tem prova agora em seguida e a gente quer fechar esse curso. Pois estamos aqui fechando o nosso curso hoje, né? Com a matéria de administração de materiais. E a gente começou com as noções iniciais lá na 7ª aula, né? Na 8ª aula seguimos bem devagarzinho. Eu falo rápido, mas o assunto está devagar, né? Eu falo rápido porque eu tenho muita informação, mas estamos devagar no assunto, né? E na aula passada a gente falou da questão dos custos de estoque. E falamos que o custo de estoque era a soma do custo de armazenagem e do custo do pedido, né? E aí aproveitamos, né, para mostrar que o custo de armazenagem e o custo do pedido, eles tinham que ter um equilíbrio, né? E esse equilíbrio significa que quando a gente compra uma quantidade maior de peças, a gente tende a ter um custo de armazenagem maior. Lembra que a gente viu Q sobre 2 vezes P vezes T vezes I, ou seja, quantidade média vezes o tempo, vezes o preço e vezes o I, que é a taxa de armazenagem. Então, quanto maior a quantidade, né, a gente tende a ter um custo de armazenagem maior, apesar que a quantidade é média, mas tende a ter um custo de armazenagem maior. E quanto maior a quantidade, menor o custo do pedido, porque a gente vai pegar a quantidade de peças que a gente compra, de equipamentos, de materiais de uma forma geral, e vai dividir, né, pelo custo total do pedido. E aí a gente tende a ter um custo do pedido menor, claro, se a quantidade for maior, não é verdade? Então, se eu tenho lá um custo fixo de pedido de R$100, independente da quantidade de peças, como a gente viu ali, se eu comprar mais peças, eu vou ter uma divisão maior aí. E aí a gente viu que o segredo do sucesso, ou seja, para que a gente possa dimensionar bem a quantidade a ser comprada, a gente tinha que ter um equilíbrio entre o custo de armazenagem e o custo de equilíbrio. E a gente diz que existe um ponto ótimo na curva, né, que a gente vai chamar de lote econômico, que é a quantidade econômica que a gente deve comprar para que a gente não tenha nem um aumento do custo de armazenagem, nem, né, uma diminuição muito grande do custo de pedido que leve ao aumento do custo de armazenagem. Porque a coisa é mais ou menos assim, quanto maior o custo de armazenagem, menor o custo do pedido. E quanto menor o custo de pedido, maior o custo de armazenagem. Como conseguir um equilíbrio, né, para que a gente não tenha aí alguma distorção? E aí a gente terminou a aula dizendo isso, né, que o lote econômico era a quantidade econômica ou a quantidade ótima que a gente deveria comprar, né, para que a gente ficasse com um estoque máximo que não excedesse aí os nossos custos. E a gente terminou a aula falando também de uma fórmula matemática. E aí eu disse assim, olha, vamos gravar, fazer um bizuzinho, você coloca separado assim, fórmulas de administração de materiais. Então tá na tua apostila, mas é interessante. Coloca lá na última página, no verso da página, fórmulas de administração de materiais. A média móvel ponderada não precisa colocar fórmula, porque a gente aprende a fazer isso naturalmente, né? A gente falou que a gente tinha o custo do estoque, que era o custo de armazenagem mais o custo de pedido, e dentro do custo de estoque a gente tinha que saber o custo de armazenagem, que eu disse agora, é a quantidade média vezes T, vezes P e vezes I, tá certo? E além disso, a gente tinha o índice de rotatividade, que era o giro do estoque, né, que ia nos dar quantas vezes o nosso estoque gira, né, e a taxa de cobertura, que era exatamente quanto que a gente estava cobrindo do nosso estoque, ou quanto tempo nós temos um estoque para cobrir o nosso consumo. E aí a gente diz que essas duas fórmulas são importantíssimas, né? Eu digo até mais, gente. A fórmula do custo do estoque, ela é importante, mas a rotatividade e a taxa de cobertura é mais importante ainda, porque quase sempre cai em prova, seja CESP, seja ESAF, seja FGV, quase sempre cai, porque é uma aplicação direta de fórmula. E aí, qual foi a dica que a gente ensinou para a gente nunca mais esquecer o índice de rotatividade? Que nós tínhamos o consumo sobre o estoque total. Por quê? Porque o C vem antes do E.
Não é isso? Ou seja, o consumo, o total que a gente está consumindo, dividido pelo estoque total. Isso na rotatividade. E na taxa de cobertura, como é que é a fórmula? É exatamente o contrário. Ou seja, o estoque sobre o consumo. Fechamos? Fizemos uma revisão rápida para a gente não esquecer, e agora vamos, já que a gente viu o dimensionamento do estoque, a gente estudou o custo do estoque, nós vamos estudar os níveis de estoque. Ou seja, qual é o nível bom de estoque, já que a gente falou do lote econômico, né? Como é que a gente calcula esse lote econômico e como é que a gente vai calcular a reposição do nosso estoque, tendo em vista o nível de estoque. Como assim, Beth? Porque a gente tem que repor o nosso estoque. Qual a periodicidade para a gente repor? E a gente tem 2 sistemas, né, para a gente trabalhar essa periodicidade de repor. O primeiro sistema a gente vai chamar de sistema Q, que é o sistema de revisão contínua. Pega aí, sistema de revisão contínua, que a gente chama também de sistema de quantidade fixa. Gente, sistema Q, sistema de revisão contínua de quantidade fixa, qualquer um desses nomes pode aparecer na tua prova, tá bom? Eu já vi, inclusive, assim, ter um enunciado bem grande, como aconteceu na FCC há um ano, 2 anos atrás. E lá no final ele botou sistema Q, sistema P, sistema N, inventou lá outros sistemas. E aí só podia ser sistema Q ou sistema P, tá certo? E aí, nesse caso, o sistema Q, como é que você identificava? O que tinha no título, na chamada da questão, né? Tinha dizendo que era um sistema de revisão contínua que estabelecia quantidades fixas para a gente comprar, tá certo? Que é a base do lote econômico, certo? E a ideia desse sistema é que produz um monitoramento constante do nosso estoque para que quando chegue a um determinado nível de consumo ou nível de estoque, você vai gastando, né? E quando chega a um determinado nível de estoque, você sabe que naquele ponto é a hora de comprar. Por quê? Que é o que a gente vai chamar de ponto do pedido. Porque é o tempo certo, né, para que o nosso fornecedor, que a gente prepare o pedido, que o nosso fornecedor receba o pedido e prepare também e entregue esse pedido, tá certo? Que a gente vai chamar de ponto pedido. Então, nesse ponto da curva, né, que a gente vai ver aqui agora, é o momento certo para fazer o pedido e para receber na hora certa, para que não haja ruptura no nosso estoque. O que é a ruptura? É quando o nosso estoque chega a um nível 0 e a gente não possa atender e não possa assegurar o nível de serviço. Lembra do nível de serviço? O nível de serviço é a capacidade de atendimento da nossa demanda. Então, se a gente chegar a um estoque 0, a gente vai ter um nível de serviço baixo, né? Não vai conseguir atender. Então, a ideia é que a gente mantenha sempre um nível de serviço bom. Para isso, a gente tem que aprender a calcular exatamente qual é a quantidade que a gente precisa ter em estoque para que isso não aconteça. Então, o primeiro sistema é esse sistema de revisão contínua, chamado de sistema de quantidade fixa, daí por isso sistema Q, que é exatamente o sistema que produz um monitoramento constante a partir de um cálculo que a gente vai chamar de ponto do pedido para um lote econômico. Ou seja, qual é o lote econômico? A gente já aprendeu como é que a gente calcula, né? 2CP vezes C sobre I, ou pode ser P quando for em percentual, não é isso? Então, para que a gente possa ter um lote econômico, a gente vai ter que calcular qual é o ponto na curva que vai nos permitir a compra desse lote econômico que não exceda o nosso estoque máximo e nem deixe de atender o nível de serviço, tá bom? E para a gente poder estudar isso do ponto de vista gráfico, a curva que representa exatamente estoque máximo, estoque mínimo, lote econômico, né, e o ponto do pedido é chamada da curva dente de serra. E essa curva dente de serra, como vocês estão vendo aqui no desenho, ela está colocada aqui, ó. Você tem, digamos que o teu lote econômico seja 140 unidades de determinada peça, ou seja, 140 é o número que mantém o equilíbrio entre o custo de armazenagem e o custo de pedido, e aí você compra 140 peças, né, ou então o teu estoque máximo, e você vai consumindo, e dentro desse gráfico aqui a gente está vendo que essas são as condições boas, ou seja, eu vou consumindo e chega em determinado momento, no ponto 0, que o nosso fornecedor nos entrega essa mercadoria. E aí a gente daí vai consumindo de novo, né, num determinado período, para ser entregue. Essa curva, ou esse gráfico que está aqui representado, gente, seriam as condições ideais.
Ou seja, aquela condição que você vai consumindo e em determinado momento o teu fornecedor te entrega. Como a gente diz, né? Seriam as melhores condições, né, para que a gente possa trabalhar e não fazer estoque e não gerar custo, fazer um estoque econômico. Tá? Mas isso na prática, gente, não acontece, né? Porque o fornecedor tem trânsito, tem atrasos, tem um bocado de variáveis aí que interferem na entrega do fornecedor. E aí as empresas têm que fazer o que a gente chama de estoque de segurança. Já vimos o que significa estoque de segurança, lembra? Que é aquele estoque mínimo ou aquela quantidade mínima que a gente deve manter em estoque para assegurar, né, o suprimento, né, para que não haja ruptura do nosso estoque. Em casos como, né, atrasos do fornecimento, né, que a gente tem que daí assegurar esse estoque de segurança. Aí a gente vai pegar a mesma curva dente de serra que estava lá, zerando, né, e vai colocar nela o que a gente chama de estoque mínimo. E aí vamos imaginar que a gente vai aprender a calcular, né, quanto que é esse estoque mínimo, para também não exceder o nosso custo. Vamos imaginar como nessa curva que o estoque mínimo é 20. Ou seja, sempre ele vai tentar deixar 20 peças, né, aí lembrando aquilo, né, não são 20 peças que ficam lá no cantinho. A gente vai usando conforme vai entrando, para não provocar obsolescência, depreciação, né? Então, não é que a gente vai pegar, separar as 20 peças, a gente vai usando essas 20 peças, usando tudo, né? Mas a gente vai ver que quando chegar num determinado limite, aí a gente é um controle contábil, a gente vai daí receber o nosso pedido. E essa é a condição ideal. Claro que pode acontecer um atraso e aí a gente gastar esse estoque de segurança. Mas se gastar, a ideia é que a gente peça daí uma quantidade maior para o nosso fornecedor, para que a gente possa manter sempre, né, essa segurança de que não vai faltar produto no nosso estoque. E a representação é exatamente essa aqui. Agora, gente, quando é que a gente sabe, nesta curva, qual é o momento certo para que a gente peça faça o nosso pedido, né? E o fornecedor nos entregue no momento em que não precisemos usar o estoque de segurança, que é o caso daqui. Ou seja, ele veio gastando e em determinado momento dessa curva, que a gente vai chamar de ponto do pedido, né? A gente vai fazer o pedido e é o tempo em que o fornecedor, né? O tempo está aqui, né? Representado, que a gente vai preparar o pedido, que o fornecedor também vai preparar e vai nos entregar na hora certa para que a gente não precise usar o nosso estoque de segurança, tá certo? E ele se mantenha naquela quantidade, para qualquer eventualidade a gente está pronto para atender, tá certo? E a representação disso está aqui nesse outro gráfico, né? Que é o que a gente chama de gráfico que mostra o tempo de reposição e o ponto do pedido. Ou seja, o tempo de reposição está indicado aqui, né? A gente vai mantendo o consumo, tá certo? E a gente mantém o consumo, aí é o tempo que o fornecedor prepara o pedido, transporta o pedido e nos entrega o pedido no tempo certo, tá bom? Então, este tempo de reposição ou tempo de espera, como a gente diz, né? Também chamado de lead time, tá certo? Às vezes, eu botei aqui em inglês porque às vezes eles perguntam isso na prova, tá certo? Lead time. O que é o lead time? É o tempo de espera, é o tempo de reposição, tá certo? É o tempo que você está esperando, né? Então, esse tempo de reposição, né, que a gente chama de ponto do pedido, ele é calculado, né? Então, você vai calcular ele a partir do teu consumo, né, do tempo de reposição, mantendo o teu estoque mínimo. E aí, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Ponto do pedido é igual ao consumo vezes o tempo de reposição mais o estoque mínimo. Gente, mais uma fórmula, Beth, mais uma. Gente, peraí. Quantas fórmulas tem? Índice de rotatividade, taxa de cobertura, custo de armazenagem, que entra aí o custo do estoque, porque o custo de pedido ele já vai dar pronto, né? E agora a quarta, lote econômico, lote econômico e o ponto pedido. Olha, você vai ver, quando você for fazer as questões, né? E aí o ideal é que a gente faça bastante questões,
para que a gente treine isso, né? Você vai ver, conforme você treina, na véspera da prova você só vai revisar. Por isso que eu estou pedindo para colocar as formulazinhas separadas. Porque você dá uma olhada nelas e eu tenho certeza que você vai se lembrar, tá certo? De tanto exercício que você faz, que eu já coloco no coração, né? Eu mesmo já sei de tanto exercício. Vai dizer, eita, Beta, você é professora. Sim, minha gente, mas eu sou professora porque eu já faço bastante questões e eu quero que você faça isso também. Porque as questões é que nos ajudam a fixar esse conteúdo. Depois que você fixar, você vai ver que é a aplicação direta de fórmula. Eu não quero que você aprenda a pensar, não. Eu quero que você aprenda a marcar o X na resposta certa. Gostou disso, né? Mas é assim, né, gente? Concurso é isso. A gente não pode estar pensando muito, não, porque não dá tempo da gente. A gente tem que chegar na prova com tudo pronto, né? Com tudo já, né, organizado na cabeça da gente para a gente responder rapidamente, tá bom? Então, voltando. O que é o ponto de pedido? E aí, só para representar aqui, o ponto de pedido é, quando a gente trabalha esse aqui, né? É o consumo, que essa é a curva do consumo, ó, estoque máximo. Então, você vai levar em consideração o consumo, vezes o tempo de reposição, que está aqui. Então, o consumo vezes o tempo de reposição, mais o estoque mínimo. Então, não tem errada, lembra do gráfico. Consumo vezes tempo de reposição mais estoque mínimo. Aí ele vai te dar uma questão que ele vai te dar exatamente o estoque mínimo é de tanto, o consumo é de tanto e o tempo de reposição é de tanto. Você só vai colocar isso na fórmula, tá certo? Então, a gente aprendeu a calcular o ponto pedido. Outra coisa que eles podem pedir, que aí também é aplicação direta de fórmula, é como é que você calcula o estoque máximo. E aí você olha para cá, ó, como é que é o estoque máximo? É o estoque de segurança mais o lote econômico. Porque essa aqui não é a quantidade econômica que você vai comprar? Esse não é o lote econômico? É. Então, o estoque máximo vai ser o estoque de segurança mais o lote econômico, tá certo? E o estoque mínimo, né? O estoque mínimo, como a gente tem aqui, é o consumo vezes um K, que a gente vai chamar de uma constante, que significa o grau de atendimento do nosso pedido. Ou seja, quanto que é o nosso estoque mínimo, gente? Que essa é uma informação importante, que normalmente ele dá em prova. Ele não vai pedir para calcular. Mas é importante que a gente saiba. Inclusive, tem estoque mínimo com reposição, tem vários cálculos aí. Mas o que você precisa saber é essa formulazinha básica. Se cair, porque normalmente não cai, ele dá pronto. Mas eu não quero arriscar, e até para você aprender a calcular. O que é o estoque mínimo? O estoque mínimo é aquela quantidade mínima ou de segurança que você vai estabelecer lá para garantir o teu suprimento, né? Que é o grau de atendimento, para garantir o teu nível de serviço. Lembra disso? Então, a gente vai pegar o consumo daquele determinado período, né? Então, quanto é que você tem de consumo? 50. Qual é o grau de atendimento, tendo em vista esse consumo, tá certo? Caso o fornecedor atrase. Então, se você disser que o grau de atendimento é 90%, você vai fazer 50 vezes 90%. E aí você vai, ó, cortei, 5 vezes 9, 45. Ou seja, qual é o teu estoque mínimo? 45 peças. Aí você vai dizer, Beth, o meu consumo é 50 e eu tenho que manter 45 no meu estoque? É, porque você quer atender a 90% da tua demanda. Então, nesse caso aqui, ó, eu digo que esse estoque aqui, para atender a 90%, é de 45. E o estoque máximo que eu tenho aqui, que é o consumo, é de 50. Ou seja, qual é o meu lote econômico? É 50, não foi que eu botei ali? O meu lote econômico é 40 peças. Ou seja, eu tenho que comprar 40. Minha gente, se aqui é 50 o consumo, é num determinado mês. Desculpe, está errado. Esse 50 aqui do consumo, né, não é o estoque máximo, é o quanto eu estou consumindo num determinado período. Tá certo? Então, se eu estou colocando determinado período, eu estou colocando 45 de estoque mínimo, mas tá certo. Eu estou dizendo que 50 é o nosso estoque máximo, então, nesse caso, aqui eu vou ter que o lote econômico vai ser de 5, não de 45, né? Eu que errei a conta. Ou seja, se eu quero um estoque máximo de 50, apesar de que ali é o consumo que é de 50. 50 é o consumo, né? Que aí seria o lote econômico também. Então, vamos botar aqui, ó. Vamos imaginar que o lote econômico seja de 50. 45 seja o nosso estoque mínimo. Qual é o nosso estoque máximo? 95, certo?
Então, assim fica melhor representado. De novo, se eu tenho um consumo de 50, o 50 não é o nosso estoque máximo, é o nosso consumo, né? Eu coloquei como estoque máximo, mas não é. É o nosso consumo, tá certo? O estoque mínimo é de 45. Ou seja, quanto é nosso estoque máximo? É o nosso consumo mais o estoque mínimo. E aí a gente vai ter o estoque máximo, que é igual a 95, tá certo? Eu comecei explicando diferente aqui. Então, a gente entendeu, o estoque máximo vai ser o estoque mínimo mais o lote de compra. Aí só presta atenção numa coisa que às vezes ele coloca em prova. Teve uma prova da CESP que ele colocou assim, que nós tínhamos um estoque mínimo, né, um consumo de 40, vamos imaginar, um consumo de 40, e a gente não queria atender a 10% desse estoque. O consumo era de 40 e a gente não queria atender a 10% desse estoque. E aí presta atenção, porque a fórmula do estoque mínimo é consumo vezes o grau de atendimento. E o que ele te deu na questão foi o que não queria atender. Ou seja, você tem que fazer 10% para 100, na realidade é 90%. Tá certo? Então, presta atenção que a fórmula do estoque mínimo é grau de atendimento e não grau de não atendimento. Então, se ele te der o não atendimento, você tem que pegar aquele não atendimento menos 100 para você saber qual é o grau de atendimento. Tá certo? Então, só para na hora não confundir, tá bom? E aí, o grau de atendimento é exatamente o teu nível de serviço, quanto você quer, né, atender do teu nível de serviço, tá certo? Para quê? Para que não haja ruptura do estoque, né? Que a gente já tinha falado. O que é a ruptura do estoque? Quando o nosso estoque chega a zero e a gente não atende essa necessidade de consumo, ou seja, não mantém o nosso nível de serviço, tá bom? Esse é um sistema, né? O sistema Q. Dentro do sistema Q, a gente, sim, esse sistema Q tem um método chamado de métodos de máximos e mínimos, que é esse que a gente explicou, que é o método mais complexo, que é o método mais utilizado, que a gente vai calcular qual é o estoque máximo, qual é o estoque mínimo, qual é o ponto de pedido, né, qual é o lote econômico, certo? Mas para itens, vamos dizer até assim, item C, porque o sistema de quantidade fixa, né, e o método de máximos e mínimos normalmente é utilizado para itens A, aquele da curva ABC, que são itens que têm grande valor e que a gente tem que monitorar com grande acuracidade para que não exceda, porque a gente sabe que são itens que custam caro, que têm um consumo alto e que a gente não pode comprar uma peça a mais, senão a gente vai ficar com muito dinheiro parado, né? Vai ter daí problemas, né, nossa contabilidade. Então, a gente tem que manter o estoque sob controle, tá certo? Sobretudo nos itens A. Lembra que a gente disse? Os A são aqueles que têm 80% do valor do estoque, que corresponde a 20% de itens. Ou seja, a gente não pode ultrapassar o estoque máximo, tá? Porque implica um alto valor aí no estoque, tá? Mas existem itens como C, né, que a gente sabe que que a gente pode comprar uma quantidade maior, no caso do C é 50% dos itens, né, e que tem um valor monetário, um valor de consumo baixo. Aí você não precisa calcular, ficar ali medindo pelo ponto de pedido. Como é que você calcula? Você calcula através de um sistema de 2 gavetas. É um sistema bem simples, normalmente aplicados para itens de classe C, tá certo? Como a gente diz, é um método de reposição também contínua, que também você vai ter um ponto de pedido, só que trabalha em cima de 2 gavetas. Ou seja, você vai usando uma gaveta, né, enquanto espera o pedido. Só que você usa uma gaveta. Aí, quando termina aquela primeira gaveta, ali naquela primeira gaveta está a quantidade econômica, tá certo? Aí você termina de usar a primeira gaveta, você tem a segunda gaveta. A segunda gaveta vai ter uma quantidade menor, ou seja, vai estar a quantidade que eu vou estar gastando para que, quando termine, o fornecedor me entregue. Então, a gente diz que na gaveta 2, com quantidade menor, estará o estoque de segurança mais o consumo enquanto durar o tempo de reposição.
tá certo? E aí você vai ver que você vai, né, consumindo, e aí o que vai ficar na gaveta provavelmente vai ser o estoque de segurança. A ideia é que você pega aquele estoque de segurança e vá consumindo, quer dizer, colocando ele em cima, e quando você receba peças novas, né, você vai colocando embaixo, ou seja, sem esquecer isso, né, que o primeiro que entra deve ser o primeiro que sai, tá certo? Para que não aconteça de você receber um novo estoque e deixar aquele estoque mais antigo lá embaixo, que não é esse o objetivo, senão você vai perder dinheiro, porque aquele estoque pode ser passível aí de volatilidade, de depreciação, de obsolescência, né? E esse não é o objetivo, tá certo? E aí, como a gente diz aqui, né? É um item recomendado para os produtos classe C. Tá? E o sistema de máximos e mínimos é esse que a gente viu agora, né, que é o sistema que você vai monitorando, né, o ponto de pedido para você ver, né, qual é o estoque máximo, estoque mínimo e também qual é o ponto de pedido. Fechou? Entendemos o sistema de quantidade fixa. Aí você está dizendo assim, Beth, o sistema, eu sei que você está pensando, o sistema de quantidade fixa, ele tem dentro dele, eu posso utilizar dois métodos? O método que eu expliquei primeiro é o método mais complexo, chamado de sistema de máximos e mínimos, que a gente aprendeu a calcular o estoque máximo, o estoque mínimo, o ponto do pedido e o lote econômico, né? Então, esse é o sistema de máximos e mínimos normalmente utilizados para itens classe A, né? E o sistema de duas gavetas é um sistema mais simples de controle, no qual a primeira gaveta contém uma quantidade maior, e quando ela acaba, a gente sabe que está na hora de fazer o nosso pedido. E aí a gente vai usando a segunda gaveta, que vai ter uma quantidade menor de itens do lote econômico, mais o estoque de segurança. E a ideia é que quando a gente consuma aquele valor, né, a gente já esteja recebendo um novo pedido, né, do nosso fornecedor, tá bom? Mas existe uma outra forma de reposição do estoque, que a gente vai chamar de sistema P. E o que é sistema P? O P, gente, já chama de sistema de reposição periódica, tá certo? E aí a gente diz que o que vai ser levado em consideração aqui não é o estoque, não é o estoque máximo, nem o estoque mínimo, mas o tempo que acontece entre os pedidos. E aí, eu vou mostrar pelo desenho, que aí você fixa mais. O outro, a gente vinha consumindo e tinha um ponto de pedido, e a gente fazia o pedido de uma quantidade fixa. Lembra disso? Pois muito bem. Esse aqui, não, gente. Esse aqui, a gente vai ter um momento na curva. A gente vai ter um momento na curva que a gente vai fazer a revisão. Ou seja, aqui é o período, né? Quer dizer, na realidade é aqui, né? Que isso aqui é o estoque de segurança, né? Estoque de segurança. Vai ter um momento na curva, né? 1, 2, 3, os meses, sei lá, 4. E a gente vai ver que no mesmo momento da curva, no mesmo momento da curva, a gente vai fazer a revisão, tá certo? No mesmo momento da curva, a gente vai fazer a revisão, tá certo? Estão vendo aqui esse momento e esse momento. Então, nesse momento eu faço a revisão, nesse momento eu faço a revisão, nesse momento eu faço a revisão. E a gente diz que esse sistema, né, é um sistema que o que varia é o tamanho do lote, né? E aí a gente diz que isso varia em razão da variação da demanda. Claro que de acordo com o estoque máximo. Tá certo? Então, a gente vai ter um estoque máximo, claro, né? Como está representado aqui no desenho, né? A gente tem um estoque máximo, mas a gente vai consumindo e a gente vai fazer o nosso pedido de acordo com a demanda, tá certo? Aqui, a demanda foi grande e aí a gente acabou fazendo o nosso pedido e aí faltou, né? Ou então, né, entregou uma quantidade menor porque a gente gastou muito mês passado. Deixa eu dar um exemplo para você enxergar. Lá no tribunal e em boa parte dos órgãos públicos, né? O que acontece? Mês a mês existe a entrega de material de expediente, né? E o material de expediente é o material que a gente tem para manutenção, lápis, borracha, caneta, pasta, folha de papel, de ofício, essas coisas todas. E aí a gente tem uma data certa lá no tribunal para a gente fazer o pedido para o almoxarifado. E aí a gente faz o pedido. E a quantidade que está sendo pedida é uma quantidade a partir do estoque que a gente tem. Então, vamos imaginar que durante um mês a gente não gastou nenhum lápis e a gente tinha 3 em estoque, não tem necessidade da gente pedir mais. Então, no outro mês a gente não vai pedir, tá? Mas vamos imaginar que a gente gastou mais resma de papel, porque a gente imprimiu muito relatório. Então, nesse caso, a gente vai solicitar
uma quantidade maior de resma, para que a gente mantenha o nosso estoque mínimo e ainda, né, assegure o consumo no outro mês. Ou seja, o sistema P é o sistema que garante períodos constantes, né, mas não garante quantidade constante. Tá certo? Isso normalmente, merenda escolar é muito assim, né? A merenda às vezes se gasta mais e aí a reposição é de uma quantidade diferente mês a mês, né? Depende, apesar de que as escolas, como tem um número fixo de alunos, né, já tem mais ou menos aquela quantidade que se gasta, né? Mas pode acontecer, né? Por exemplo, um mês de férias, né? Vem menos merenda porque daí tem menos alunos ali ou porque o mês é mais curto e aí a quantidade demandada é menor, tá certo? Bom, esses são os sistemas de revisão que a gente tem, né, que são baseados em um único produto. Ou seja, que a gente tem um produto que vai utilizando e ele, né, em determinado momento, tem que ser reposto, né, tanto periodicamente quanto, né, constantemente, tá bom? O que a gente vai aprender no outro é como fazer a reposição com produtos cuja demanda seja dependente. Aí você diz, Beth, o que é demanda dependente? Ah, no próximo bloco eu digo. Já, já.